Olá, galera! Querem entender um pouco mais sobre os combustíveis fósseis? Então vem comigo. Nessa aula de hoje nós vamos trabalhar o petróleo, o gás natural e o carvão mineral. Lembrem, esses combustíveis fósseis são essenciais para o desenvolvimento das atividades industriais humanas. Nós vamos ter aí um avanço do uso destes combustíveis com as revoluções industriais. Na primeira revolução industrial, carvão mineral, principal fonte aí de combustível. Na segunda revolução industrial, nós já vamos ter o petróleo assumindo a liderança como principal fonte de combustível, e após a Segunda Guerra Mundial, com o avanço das tecnologias, o gás natural passa a ser utilizado com grande intensidade também. Como as principais, ou numa escala aí de principais fontes de energia utilizadas hoje pela humanidade, os três são destaque: petróleo, seguido aí do carvão, e em terceira posição aí, ou na terceira colocação, o gás natural. São as três principais fontes de energia utilizadas hoje pela humanidade. Apesar de todo o avanço aí no uso de energias alternativas no globo, elas ainda predominam como principais fontes de geração de energia. Em aulas mais para frente, ou aulas ainda que virão, nós discutiremos todos os impactos ambientais, discutiremos as evoluções industriais, mas por enquanto vamos fazendo aí já essa introdução da discussão a respeito dos combustíveis fósseis. Nessa aula vamos dar destaque às suas formações. Lembrar, todo o petróleo e gás natural existentes na superfície terrestre são resultantes do acúmulo de matéria orgânica no leito marinho. Eles se formaram abaixo da lâmina de água, que esse material orgânico foi decomposto por bactérias anaeróbicas em áreas de acúmulo de sedimentos. Lembrem, já discutimos em aulas anteriores, o petróleo e o gás natural, assim como todos os combustíveis fósseis, são resultantes ou são encontrados em áreas de bacias sedimentares, em áreas que nós vamos ter aí rochas sedimentares. Essa matéria orgânica foi sendo compactada e pela decomposição das bactérias anaeróbicas se transformaram em petróleo e gás natural, ok? O carvão também é derivado do acúmulo de matéria orgânica, só que em áreas continentais. E também foram decompostas toda essa matéria orgânica por bactérias anaeróbicas. Peraí, professor, surgiu uma dúvida, mas e aqui no Brasil, onde mais de 90% do nosso petróleo é extraído aí do oceano, mas 10% dele, ou cerca de 10% dele, vem de áreas continentais, como o Recôncavo Baiano, onde a Petrobras extrai aí petróleo de áreas continentais. Como esse petróleo foi parar lá na área continental? Queridões e queridonas, lembrem, a superfície terrestre se reorganizou. Áreas que um dia já foram fundo de oceano, hoje podem ser continentais. E também lembrem, o petróleo e o gás natural são fluidos. A área ou a rocha em que eles se formaram nem sempre é a área ou a rocha onde eles se acumulam. Depois de formados, eles podem infiltrar nas rochas e acabar em outras áreas, nas áreas ou nas rochas de armazenagem. Nós vamos ter as rochas de formação e rochas de armazenagem. Isso também é comum aí com o petróleo. A área em que ele se formou nem sempre é a área onde ele está aí reservado, acumulado. Lembrem muito bem disso, ok? Queridos, quanto ao petróleo, lembrar também que nós temos variações na classificação do petróleo. Nem todo petróleo é igual, ok?
Nós vamos ter aí petróleos mais leves e petróleos mais pesados. Essas definições têm a ver com a densidade do óleo. Óleos mais pesados tendem a produzir aí mercadorias ou produzir derivados de menor valor agregado, como o óleo combustível e o asfalto, que na fração ou na quebra do petróleo, na destilação do petróleo, são produzidos em maior quantidade a partir do óleo pesado. E aí nós vamos ter um menor valor sendo pago por esse petróleo pesado. Já o petróleo leve tende a produzir maiores quantidades de derivados de maior valor agregado, como, por exemplo, a querosene. A querosene tem um valor agregado muito maior do que o asfalto e o óleo combustível. Então, assim, o petróleo leve também tem um maior valor, seja aí para exportação e importação no mercado aí de produtos de combustível em geral. Ok, queridões? Lembrar também que a Venezuela, aqui vizinha do Brasil, tem as maiores reservas comprovadas de petróleo na atualidade. Lembrar também, isso é essencial, que possuir uma reserva comprovada não significa que ela é a maior produtora, porque precisamos de investimentos para extrair esse petróleo aí das rochas, ok? A Venezuela tem as maiores reservas, mas ainda ela não é a maior produtora de petróleo no globo, ok? Quanto ao carvão, nós também vamos ter variações nas suas definições quanto ao grau calorífero, a produção de energia aí na queima desse carvão. E isso está relacionado à quantidade de carbono que tem na sua estrutura. Nós temos aí, a turfa, o lignito, a hulha e o antracito. Essas são as classificações de carvão. Quanto mais próximo do antracito, que é o carvão mais puro que temos, mais carbono, mais poder calorífero, maior valor por este carvão, ok? Então, o carvão do tipo turfa é o de pior qualidade. O do tipo antracito, o de melhor qualidade. As maiores reservas de carvão do globo estão na China. A China aí, uma grande consumidora de carvão, grande geradora de energia a partir de carvão. E isso vai gerar como consequência toda uma poluição naquele país, ok? Aqui no Brasil, nós temos carvão nos estados da região sul, mas o nosso carvão é de má qualidade. Vão predominar aí lignitos e turfas. Nós temos um carvão de má qualidade. Nosso carvão não produz grande energia na sua queima, ok? E como nós estamos falando de petróleo e gás natural, temos que discutir aí a questão do pré-sal. Recentemente aí, nos últimos anos, a empresa brasileira de petróleo, a Petrobras, a estatal brasileira de petróleo, descobriu petróleo nessas regiões aí do fundo oceânico, ok? Vamos entender o que é esse pré-sal, o que tem de diferente nesse pré-sal. Era comum empresas petrolíferas explorarem o petróleo numa camada chamada pós-sal. Dentro do leito submarino, abaixo de toda a água do oceano, na superfície do fundo do oceano, nós tínhamos uma região que era conhecida por essas empresas como o pós-sal. E era ali onde, de dentro das rochas, eles extraíam petróleo. Abaixo de toda essa camada, existia um acúmulo gigantesco de sal, em uma camada que ia de 3 a 5 quilômetros de profundidade. Então, cerca de 2 quilômetros de profundidade só de sal. Os geólogos das empresas petrolíferas acreditavam que abaixo de todo esse sal não havia petróleo. Mas
As pesquisas recentes e agora já comprovadas, feitas pela Petrobras, mostraram que abaixo de todo esse sal, aí na camada conhecida como pré-sal, também existem aí reservas de petróleo. Mas nós estamos falando de toda uma lâmina de água do oceano, abaixo dessa lâmina de água mais 5 quilômetros. 2 quilômetros aí de rocha, de 3 quilômetros de rocha, mas de 3 a 5, 2 quilômetros de sal, então 5 quilômetros, 3 de rocha e 2 de sal, para se atingir aí essas camadas ou essas reservas de petróleo. É uma grande profundidade, o que requer aí grande quantidade de tecnologia e de conhecimentos técnicos para atingir essa região. Os dados recentes aí mostrados pela Petrobras indicam que o petróleo nessa área é um petróleo de ótima qualidade, é um petróleo leve. É um petróleo leve, o que coloca aí o Brasil em um novo patamar na geração aí de matérias-primas, na geração de combustível ou de fontes de energia a partir dos combustíveis fósseis, possibilitando aí o Brasil no futuro se tornar um exportador de petróleo. Ok, galera? Espero com essa aula ter aí tirado algumas dúvidas a respeito do petróleo, do gás natural e do carvão mineral. Mais uma vez, não esqueçam, tirem um print da tela, usem como mapa mental. Se ficou alguma dúvida, se tem aí alguma sugestão de vídeo para o professor fazer, manda aí nos comentários. O meu nome é Eduardo, sou professor de Geografia, agradeço muito vocês. Não esqueçam, deixem o seu like, inscrevam-se no canal e recebam vídeos diários de Geografia facilitada na internet. Queridos, nessa primeira parte aí dos vídeos, nós temos discutido muito a geografia física, ou nós temos discutido a formação do planeta, estrutura geológica, recursos minerais. Nós estamos aí finalizando toda uma parte da geografia. Vamos discutir outros assuntos? Claro, queridões, vamos discutir toda a geografia, vamos passar por toda ela, vamos discutir todos os assuntos, ok? Fiquem tranquilos, muitos têm comentado comigo sobre a possibilidade de outros assuntos. Fiquem tranquilos, nós vamos discutir outros assuntos, nós vamos discutir outros temas da geografia aqui no canal. Só estamos finalizando um primeiro assunto, ok? Mas podem ficar tranquilos, logo entraremos em novos aí. Abração!